Bacana. Então, gravação iniciada. Boa noite a todos, novamente. Vamos dando início à nossa aula de Cálculo 2. Hoje a gente vai continuar o assunto da última aula e vamos falar sobre integrais múltiplas, certo? Mais especificamente, integrais triplas. Então, aqui a gente está na nossa segunda unidade do nosso material, certo? A gente vai estar terminando, então, o conteúdo referente a segunda unidade, e na próxima aula a gente vai finalizar, né, com o conteúdo da terceira unidade, beleza? Então, o conteúdo que a gente vai falar aqui, a gente vai estender os conceitos que a gente viu na última aula sobre integrais duplas, né, agora vão ser integrais triplas, e por que vão ser integrais triplas, né? A gente vai ter ali a ideia do teorema de Fubini para integrais, para funções de 3 variáveis, ok? Onde, agora com o teorema de Fubini, a gente vai começar não mais em cima de retângulos, mas em cima de blocos retangulares, ou se vocês preferirem, paralelepípedos, que seria, entre aspas, ali, uma das figuras mais simples dentro do R3, para a gente começar a nossa definição de integração tripla. Aí a gente vai ter o equivalente ao termo de Fubini para integrais triplas, e a gente vai ver que, na verdade, a gente vai estar ali integrando, fazendo a realização de 3 integrais simples, né, que a gente fixou na última aula, que integrais simples para a gente, agora são aquelas integrais que a gente calculava lá no cálculo 1, beleza? Então, nas integrais duplas a gente estava calculando 2, agora a gente vai calcular 3. E aí, qual que é a ideia das integrais aqui, né? Lá nas integrais duplas, né, a gente estava calculando o volume de um sólido no R3. Por que isso? Porque a gente estava calculando integrais de funções de 2 variáveis, a gente tinha visto que o gráfico de funções de 2 variáveis mora no R3, e isso dava, de fato, ali, intuitivamente, a ideia de calcular o volume destes sólidos, né, entre aspas, o sólido que está abaixo do gráfico dessa função e, entre aspas, ali, acima do plano XY, certo? Só que depois a gente generalizou toda essa noção aí que a gente usou para criar a definição de integrais duplas. Agora, como a gente vai estar trabalhando com funções aqui de 3 variáveis, né? Então, o gráfico dessas funções, que a gente tinha visto lá na primeira unidade, é um gráfico que mora no R4, então a gente não visualiza, não consegue visualizar esse objeto que a gente vai estar tentando aqui, entre aspas, calcular o volume, ok? Porque a gente imagina-se, né, que é um objeto como no R3, mas como que a gente não tem essa noção visual, até porque a gente não consegue, por causa dessas limitações, visualizar objetos no R4, a gente vai se orientar algebricamente e fazer apoio nas noções geométricas que tínhamos lá para as integrais duplas. Ou seja, de certa forma, não importa muito qual é que seja para a gente aqui, qual que é a figura desse objeto lá no R4, certo? Mas, entre aspas, a gente teria, seguindo a mesma intuição, o gráfico da minha função inicialmente seria a tampa desse objeto, e seria ali a base desse objeto, agora não seria mais o R2, seria o R3, certo? A gente tentar ter e manter a intuição que a gente tinha para integrais duplas. É óbvio que não necessariamente é isso, porque a gente não tem necessariamente essa noção lá no R4, mas para a gente entender o que a gente vai fazer aqui, a gente pode seguir essas ideias, certo? Então, lá nas integrais duplas, para a gente, o que a gente está calculando era um volume de objetos tridimensionais. Agora a gente está calculando aqui, vai estar calculando, entre aspas, né, a definição aqui, volume, né, de um objeto quadridimensional, um objeto que mora no R4. Ok? Então, para isso, a gente vai começar, como eu falei, com o objeto mais simples que a gente pode encontrar aqui no R3 agora, que seria um caixote retangular ou um paralelepípedo, que a gente pode escrever algebricamente para um produto cartesiano de 3 intervalos na reta, certo? Intervalo de A até B, de C até D, e depois de E até F.
entre aspas, né, as equações desse sólido aqui, desse paralelepípedo, a gente pode escrever em forma de conjunto assim: pares, os triplas ordenadas ali, o x, y, z, tais que o x está entre AB, o y entre CD e o z entre E e F, ok? Então, da mesma forma que a gente tinha construído as integrais duplas, pegado lá um retângulo, dividido esse retângulo em vários retângulos menores, onde a gente controlava o tamanho das arestas, né, dos lados desses retângulos, dividindo o intervalo AB em m partes iguais, o intervalo CD em n partes iguais, e agora a gente vai, por exemplo, pegar o intervalo E e F e dividir ele em S partes iguais, em S subintervalos de tamanho S, ok? E aí a gente vai, para cada um desses intervalos, vai ter os extremos desses intervalos, que a gente vai poder construir vários cubos menores dentro desse cubo azul aqui. Dá um zoom aqui para facilitar. Então, a gente teria aqui um cubo sendo construído aqui dentro, da mesma forma que a gente realizou a divisão lá no R2 de um retângulo, certo? A gente criou aqui dentro de um retângulo vários retângulozinhos com tamanho Δx e Δy, certo? Agora a gente vai ter esse cubo aqui com arestas aqui Δx, Δy e aqui Δz, certo? Que seria o tamanho dessas divisões que a gente vai realizar ali, ok? Então, com isso, a gente vai poder ser capaz de calcular e definir a soma tripla de Riemann, ok? Então, como que foi feito isso, né? De base, para a gente só ter uma ideia de como que matematicamente a gente desenvolve a definição ali das integrais triplas. Então, pegamos cada um desses intervalos aqui, o Δx, a gente vai dividir esse intervalo em m partes iguais, então vai pegar B menos A sobre M, o Δy vai ser o D menos C sobre N, e agora o Δz igual a F menos E sobre S. Então, isso aqui a gente está dividindo esses intervalos em M partes iguais, N partes iguais e S partes iguais, ok? Com isso, a gente constrói cada um desses intervalozinhos aqui de xi até xi, de xi a xi menos 1, ok? De maneira que a gente possa pegar aqui o intervalo de A até o B, basicamente a gente está escrevendo aqui x0 vai coincidir com o A, x1, x2 até o xi, até chegar no x. Opa. Boa noite, Elcio. Até o nosso x. Opa, boa noite, professor. Boa noite, pessoal. M, aqui coincidido com o próprio B, certo? Da mesma forma, a gente vai pegar o outro intervalozinho ali, agora do C até o D, então C e D aqui, vai dividir ele em N partes iguais, então vai ter o x0 coincidido com o C, o y1, o y2, e assim por diante. Então, por exemplo, aqui a gente tem o y0 e o x1, e o y1, a gente tem o nosso primeiro intervalinho aqui, certo? Por exemplo, esse cara aqui. Depois aqui a gente teria o yj menos 1 até o yj, e ia continuar da mesma forma ali, com cada um desses intervalos ali tendo o mesmo tamanho. Tudo bem? De forma que a gente consiga criar aqui a nossa unidade de volume, né?
E aí, dessa forma, ir escolhendo dentro desses cubinhos aqui pontos aleatórios ali que a gente vai chamar de x, y, z e estrela, e os índices I, J, K denotam pontos dentro desses bloquinhos aqui para descrever exatamente qual é a posição, qual é o bloquinho que eu estou escolhendo esses pontos estrelas aqui. Então, eu consigo montar a minha soma de Riemann tripla, certo? Que fazendo o M, o N e o S cada vez maiores, então eu estou, assim como nas integrais duplas, aumentando a quantidade de cubinhos aproximantes ali que a gente vai utilizar. E aí, quando eu aumento essa quantidade desses, entre aspas, cubinhos, né, eu vou, assim como nas integrais duplas, aproximando, tornando a figura que eu estou construindo mais próximo do sólido lá no R4, que eu quero calcular esse volume, e aí, fazendo então o M, o N e o S tendendo ao infinito, a gente vai ter ali o limite, né, e onde eu vou poder definir a minha integral tripla através da soma de Riemann, calculando o limite dessa soma tripla de Riemann, ok? E quando esse limite, então, existir, certo? Eu vou dizer que a minha função é integrável em cima desse paralelepípedo, ou em cima desse cubo, porventura. Então, se o limite da soma de Riemann existir, que ele pode não existir, já que é um limite, ok? Se esse limite existir, eu vou falar que a minha função ela é integrável sobre esse paralelepípedo. Okay? Então, tem toda uma forma ali, já que é um limite, da gente usar formas mais precisas de definir esses limites, essas integrais, utilizando ali a linguagem de epsilon e delta. Okay? Mas, se lá no cálculo 1, calcular o limite pela definição, vamos dizer assim, usando epsilon e delta, já é uma tarefa geralmente muito complexa, muito trabalhosa. Para calcular aqui uma soma de Riemann tripla, onde a gente vai ter que analisar 3 somas ali, envolvendo M, N e S, esse cálculo ali envolvendo epsilon e delta, ele se tornaria um pouco mais complexo, ok? Então, o que a gente vai tentar, assim como nas integrais duplas, é buscar condições que tornem o cálculo dessas integrais mais direto. Como assim? É eu tentar condições sobre a minha função ou sobre, porventura, a região onde eu quero calcular essa integral, que permita eu dizer, o limite dessa soma de Riemann tripla vai existir. Ou seja, com isso eu não preciso mais preocupar com a existência e passo a me preocupar agora como eu posso calcular essas integrais triplas, ok? E aí entra a nossa primeira observação. A nossa primeira observação é o seguinte: bom, se eu tiver uma função contínua sobre esse paralelepípedo ou sobre essa região tridimensional, eu posso afirmar que a soma de Riemann tripla e o limite dessa soma, ela vai existir, ou seja, minha função é integrável. Então a gente conclui o seguinte: se eu tenho uma função contínua sobre uma região tridimensional, uma função de 3 variáveis contínua sobre uma região tridimensional, então essa função vai ser integrável sobre essa região, esse sólido tridimensional, beleza? Então, aí cabe uma ressalva. Pode ser que existam funções aí que não são contínuas nesse sólido, ok? Nesse sólido tridimensional, mas que ainda assim a integral tripla dessa função sobre esse sólido existe. Então, ser integrável não é equivalente a ser contínua, mas ser contínua permite dizer que a função vai ser integrável, e aí eu paro de me preocupar com a integrabilidade dessa função e passo agora a me preocupar só com o cálculo e maneiras de calcular essas integrais triplas, beleza? Bacana. Então, assim como as integrais do cálculo 1, assim como as integrais duplas da aula passada, as integrais triplas vão satisfazer as mesmas propriedades ali básicas de integração.
ok? Até porque essas definições provêm da definição do limite de funções, beleza? Então, ali ela herda algumas propriedades básicas vindas lá da definição do limite. Então, a primeira definição que a gente tem aqui, a primeira propriedade, na verdade, é a questão aqui da linearidade. Ou seja, se eu tenho duas funções integráveis sobre um caixote ali, ou, entre aspas, um paralelepípedo lá no R3, então eu tenho que a integral tripla, ela é linear. Ou seja, é linear naquele conceito lá de álgebra linear, né? A integral da soma é a soma dos integrais, e se eu multiplico a minha função aqui por uma constante c qualquer, ela permite, né, a integral tripla permite que eu transite essa constante entre o sinal de integração, ou seja, eu posso mover uma constante dentro da integral tripla para fora e vice-versa, certo? Mas precisa que seja constante. Então, o nosso Czinho aqui, ele é uma constante, é um número, certo? Poderia ser 2, 3, meio, raiz de 5 e assim por diante, ok? Então, isso que significa, então, a função, a integral ser a integral tripla, né, ser linear. E aí a gente tem outras questões que a gente já tinha visto para integrais duplas, que é, por exemplo, ser monótona, ou seja, se eu tenho duas funções f e g que elas satisfazem a desigualdade aqui dentro de um paralelepípedo. Então, a integral tripla dessas duas funções vai manter a desigualdade se eu estiver integrando em cima desse paralelepípedo. Então, aqui tem um errinho de digitação, pessoal, não é P, era para ser B aqui. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Aqui era para ser B também. Ok? Então, a gente vai ajustando esses errinhos de digitação aí quando forem necessários durante a aula. Beleza? Então, se as minhas funções ali, f e g, satisfazem essa desigualdade dentro de um caixote B, né, um paralelepípedo, então a integral tripla também vai satisfazer a mesma desigualdade dentro desse caixote. Além disso, como consequência da propriedade 2 aqui, a gente pode utilizar uma estimativa que se a minha função f ela for limitada por duas constantes mzinho e mzão, dentro de um certo caixote B, então eu posso também criar, através disso, uma limitação, né, uma estimativa para o cálculo da integral tripla. Então, essa condição hoje, para muitas das nossas integrais, ela não é tão utilizável assim, mas em determinados casos onde você não consegue calcular a integral tripla, ela pode ser uma mão na roda na hora de, pelo menos, fazer uma estimativa desses valores. Além disso, né, a integral ali de uma constante, ou seja, a minha função f é uma constante, então a gente pode calcular explicitamente aqui, antes de envolver qualquer propriedade, o cálculo ali do volume, entre aspas, ali, de uma função constante em cima de um caixote B, que nada mais vai ser a constante C multiplicada pelo volume desse sólido B aqui, do caixote B, certo? Então, o volume do nosso caixote aqui é base vezes altura vezes comprimento, então é só esse produtozinho aqui. A constante vezes a diferença ali dos intervalos que definem o meu caixote B. E aí, como eu falei, né, a gente tem, assim como para as integrais duplas, para as integrais triplas, a gente tem o teorema de Fubini, que vai dizer o que a gente acabou de falar. Se eu tenho uma função constante, se eu tenho uma função contínua em cima de um caixote, de um paralelepípedo, e aqui, por exemplo, dado por essas equações aqui, então, se essa função ela é contínua, ela vai ser integrável, certo? Que a gente tinha comentado isso lá na observação anterior, ou seja, o limite da soma de Riemann triplas aqui vai existir sobre esse caixote B,
E ainda vale o seguinte, a integral tripla aqui, da minha função, que é contínua, em cima desse caixote B, ela passa a ser calculada através de 3 integrais simples, certo? Onde os índices de integração aqui são dados exatamente pelos limites aqui do meu caixote, certo? O limite dos intervalos que definem aqui o meu caixote. Então percebam que o Z, vou colocar a posição aqui, Z, Y e X, ok? Então esse produto cartesiano ali, eu tenho primeiro a coordenada X, depois Y, depois Z. Então, vamos observar aqui de novo, né, como é que funciona a montagem dos índices de integração dessas funções, dessas integrais. Então, por exemplo, estou integrando primeiro aqui em relação a z. Então, o dz veio na frente. Então, essa primeira integral aqui, essa integral aqui, é referente a dz. Então, o índice de integração dessa primeira integral aqui tem que ser referente à variação do z. Bom, o z ele está variando, então, aqui de e até f. Então, por isso que está e e f aqui. A segunda integral está sendo em relação a dy. Então, essa segunda integral ali que eu dividi marcando de vermelho é a variação referente a y. Então, se é referente a y, eu olho para cá, o y está variando de c até d. Então, por isso que o índice de integração aqui é de c até d. E, por último, né, a integral de fora ali seria o dx, e o x está variando de a até b. Então, eu calculo 3 integrais triplas. Mas, além disso, o teorema de Fubini diz mais para a gente, certo? Ele não diz somente que os limites de integração, se a função é contínua, ela é integrável, então as integrais triplas ali, elas são facilmente calculadas agora, calculando 3 integrais simples, mas além disso ele vai dizer uma informação muito bacana para a gente, que é o seguinte, se eu estou integrando uma função de 3 variáveis, que é contínua, dentro de um caixote B ali, então não importa a ordem que eu vou integrar, certo? Eu posso, como aqui, integrar primeiro em relação a z, depois y, depois x, mas eu posso trocar aqui primeiro em relação a z, depois x e depois y. Mas percebam o seguinte, que eu troquei a posição aqui de x com y, certo? E mudou as ordens de integração diferentemente do que estava aqui. Por exemplo, vamos marcar aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho dy, então a segunda integral aqui está variando de c até d. Aqui eu passei o dy para o final da integração e eu tive que mudar. Ou seja, o que eu quero deixar bem explícito para vocês, se eu mudo a ordem de integração, por exemplo, f de x, y, z, mantive aqui, por exemplo, o dz como a primeira integral que eu vou calcular. Então, é de e até f. Se eu troco aqui, essa daqui é a posição do dx e o dy, eu não posso manter aqui a até b e de c até d. Certo? Isso aqui estaria errado, certo? Manter esses índices de integração dessa forma. Se eu troco o dx com dy, eu tenho que trocar os índices de integração aqui também, porque senão, aqui, se eu mantenho o dx como a minha segunda integração aqui, essa integral aqui que estaria dizendo a variação do x, e estaria falando, então o x está variando então de c até d. Mas o x não está variando de c até d, o x varia de a até b. Então, por isso que nesse caso aqui estaria errado. Então, se você mudar, você pode integrar na ordem que você quiser, mas você tem que mudar os índices de integração de acordo com o x está variando de onde até onde, o y variando de onde até onde, e assim por diante. Beleza? Então, essa é a questão. E, além disso, o teorema de Fubini, lá para as integrais duplas, a gente só tinha duas possibilidades de troca, né? Ou era primeiro em relação a x, depois em relação a y, ou y depois em relação a x. Agora, com integrais triplas, eu tenho mais liberdade.
onde a gente tem, então, aqui com uma continha simples, usando o princípio fundamental da contagem aqui, certo? Eu tenho uma quantidade de 6 ordens possíveis de integração, ok? Então, nesse caso, se você estiver calculando um exercício aqui do material e escolher uma ordem de integração, então pode ser que se você estiver num grupo de 6 pessoas, cada um pode ter escolhido uma ordem de integração diferente, mas vai dar o mesmo resultado, se vocês compararem e tiverem feito tudo matematicamente correto até o final. Então, vocês vão chegar, por exemplo, todo mundo vai chegar no resultado 2. Mas cada um pode ter escolhido uma ordem de integração diferente. E isso é por quê? Porque a integral tripla, né, então que eu tenho a posição do dx, dy, dz, dá para fazer esse cálculo aqui de várias formas, como, por exemplo, a diagrama de árvore, para quem gosta aí da teoria de combinatória, e ou a gente pode usar aí o princípio fundamental da contagem, um pouco de lógica aqui para determinar quantas integrais, quantas possibilidades de integrais a gente pode ter. Ou melhor, quantas possibilidades de ordem de integração a gente pode ter. Então, por exemplo, aqui, o importante aqui que eu posso pensar que eu vou variar as possibilidades de colocar dx, dy e dz na minha integração, certo? E eu me perguntaria, por exemplo, quantas possibilidades eu tenho aqui para a primeira integral, certo? Dentro desse conjunto. Quantas escolhas eu tenho? Bom, primeiramente eu tenho 3 escolhas, certo? Mas aí eu tenho que olhar para a segunda entrada aqui e me perguntar quantas possibilidades, uma vez que eu já escolhi a primeira integral, quantas possibilidades eu tenho para a segunda integral? Eu tenho 3 ou não? Certo? Se, por exemplo, eu tiver escolhido dx aqui, eu não posso repetir o dx de novo, ou seja, a escolha que eu fiz na primeira integral, ela não pode ser repetida. Então, para a segunda posição aqui, eu não tenho mais 3 escolhas, eu tenho 2, as 2 que sobraram. Então, eu teria 2 aqui, e com um raciocínio similar, eu teria só uma possibilidade na última integral. Certo? Então, tenho aqui, utilizando o produto aqui, o princípio fundamental da contagem, a gente faz o produto dessas possibilidades aqui, que dá 6, que é o 3 fatorial que a gente tinha aqui na nossa observação. Então, basicamente, aqui só fazendo uma brincadeirinha de combinatória aqui para ver que mesmo aqui, para aqueles que gostam aí depois dessa parte de combinatória, a gente pode aplicar aqui de forma bem simples e ver que de fato tem 6 possibilidades de ordem de integração aqui pelo teorema de Fubini, beleza? Então, mas agora a gente está só divagando, fazendo uma breve brincadeirinha aqui, e vamos, de fato, agora calcular aqui algumas integrais, né? E depois a gente vai ver que a gente vai precisar seguir um raciocínio bem parecido com as integrais duplas e classificar sólidos no R3 a fim de tentar organizar as integrais triplas e ficar mais fácil, né, de realizar os cálculos, beleza? Alguma dúvida até aqui? Eu acho que agora que vai começar as dúvidas, professor. Agora que você vai realmente calcular elas, né? Isso, mas beleza, então, se vai começar, a gente resolve agora. Vamos lá. Beleza. Até abrir uma folha extra aqui para a gente fazer esses cálculos aqui com calma. Então, primeiro de tudo, né, vamos fazer o exemplo aqui inicial, o exemplo 211 aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Não. Só para tentar agilizar as coisas aqui. Vamos lá. Então, vamos calcular o nosso primeiro exemplozinho aqui.
Então, esse exemplo aqui, ele poderia ser escrito de outra forma, né? Calcule a integral tripla da função x, y, z, aqui, onde B é o caixote, né? Vou colocar até assim, onde B aqui é dado por o caixote de 0 a 2, de 0 a 3, vou colocar o produto aqui embaixo, não vai dar, de 0 a 1, certo? Ou seja, o x está variando de 0 a 1, o y de 0 a 3, desculpa, o x está variando de 0 a 2, o y de 0 a 3 e o z de 0 a 1. Ah, professor, como que você sabe onde que o x e o y está variando? Bom, basta olhar para a integral, certo? O dx, ele representa a variação da primeira integral que você vai encontrar aqui de dentro para fora. Então, o dx representa essa integral aqui. Então, o x está variando de 0 até 2. Então, quando eu vou construir o meu caixote aqui, o primeiro intervalo que eu vou colocar é de 0 até 2. A segunda índice de integração aqui é referente a o dy. Então, essa segunda integral aqui, referente a esse dy, então o y está variando de 0 a esse 3. E só sobrou, então, finalmente, que o dz, referente a essa integral aqui, que então está variando de 0 a 1, então por isso que é esse último intervalo aqui. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é, de fato, calcular 3 integrais, certo? E para calcular essas 3 integrais, em cada passo, eu vou olhar, eu estou integrando em qual variável? É na x? Se vou integrar em relação a x, se aparecer na minha função variáveis y e z, a gente vai imaginar que isso é constante, ok? Então, esse cálculo aqui, eu posso fazer ele inicialmente aqui, pode falar? Ah, não, era bem isso, professor. Acho que nesse caso, então, tem que iniciar pela dx, né? Isso. É como aquelas bonequinhas, acho que, não sei se são russas ou alemãs, que o pessoal vai abrindo e tem uma bonequinha igual dentro, um igual dentro. Vai diminuindo. Isso. Aqui, só que a gente está abrindo de dentro para fora. As bonequinhas a gente abre de fora para dentro, né? Vai tirando a de fora e tem uma dentro. Só que é o caminho inverso. Entendi. Beleza? Então, por exemplo, a gente vai começar calculando essa integral de dentro aqui, que eu circulei de vermelho. Então, até para destacar isso, a gente vai calcular essa integral aqui, x, y, z, dz. Essa integral que a gente vai calcular primeiro, certo? Então, onde tem x aqui, eu vou calcular a integral de x aqui, como lá no cálculo 1. Então, tem que usar as propriedades lá do cálculo 1. E aí, mas, professor, tem z, tem y, o que eu faço com isso? Imagina que esse y e z aqui é um número 2, raiz de 3, é um número constante. Em princípio, né, só para calcular a integral. A gente só tem que observar. Eu estou integrando em relação a x, então, tudo que envolve... Nesse caso aí, são as variáveis, né, professor? Isso, o y e o z são variáveis, mas na hora de a gente calcular a integral, aplicar as propriedades de integração, a gente vai imaginar que eles são constantes. A variável y e a variável z. Só nesse caso, porque eu estou integrando primeiro em relação a x. O que eu quero dizer com isso? Como eu estou pensando que o y e z são constantes, lembra que eu falei lá, as constantes elas podem sair do sinal da integral? Eu posso fazer isso aqui, ó. Tirar tudo que não depende de x para fora da integral, já que eu estou vendo ele como constante, calcular a primitiva de x em relação a x, e isso aqui vai dar, então, y, z. A primitiva de x é x ao quadrado sobre 2. Então, é x ao quadrado sobre 2, avaliado de 0 a 2, aqui, então, já seria o teorema fundamental do cálculo, parte 2, ok? Então, a gente avaliaria aqui, aonde tem x, eu vou substituir por 0 e por 2, assim como TFC. Então, ficaria y vezes z, e que multiplica x, eu vou substituir o 2 aqui, então vai ficar 2 ao quadrado é 4, sobre 2 menos 0
eu vou substituir no x ao quadrado aqui, que vai dar 0 ao quadrado é 0, sobre 2. Então, isso aqui deu 4 sobre 2 dá 2, então deu 2yz. O que eu faço agora? Onde eu tinha circulado ali de vermelho, eu vou substituir por 2yz. Então, agora vai ficar aqui, deixa eu diminuir um pouco o zoom para ficar na mesma página aqui, vai ficar a integral de 0 até 1, de 0 até 3, e onde eu tinha circulado de vermelho ali, eu troco por isso daqui, 2yz dy dz. Então, eu já, entre aspas, removi a primeira bonequinha, acho que é russa, né? Não sei se é alemã agora, mas, entre aspas, é essa ideia. Já removi a primeira camada da minha integral. Ok? Ficou Matou agora... o primeiro coelho, professor. Oi? Matou o primeiro coelho. Isso, exatamente isso. Agora vamos para o próximo. Aí, para pegar e achar o próximo, eu tenho que identificar primeiro, eu estou integrando em relação a quem agora? Qual é a próxima variável? Eu olho aqui. Então, é dy. Então, tudo que está aqui dentro desse quadrado azul aqui, eu vou realizar o cálculo da integral. E aí, se você quiser, para não ficar muito complexo, você pode até ignorar inicialmente o que está aqui fora e ficar só com essa integral aqui. Aí, de novo, eu estou integrando agora em relação a y. Então, tudo que for variável, mas não for variável y, eu imagino que é constante. Então, se eu vou imaginar que é constante, eu posso aplicar aquela mesma propriedadezinha que eu falei que as constantes podem sair do sinal de integração livremente. Então, eu posso escrever com 2z aqui, que o 2 já é constante, naturalmente. Mas o z, eu estou só imaginando que ele é constante em relação a y. Então, vai ficar essa integral aqui de y dy. De novo, a mesma propriedade que a gente calculou aqui. Qual que é a propriedade que a gente está usando de integração, certo? É a integral de w elevado a n. Esse w aqui é só para exemplificar que é qualquer variável que você pensar. Certo? Eu não estou colocando x, nem y, nem z, porque se eu trocar depois para variável t, variável s, é a mesma lógica. Então, aqui eu estou calculando a variável de w em relação a w. A primitiva disso daqui seria w elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Claro ali que tem algumas ressalvas, que é o caso particular que esse n é diferente de menos 1. Ok? Essa é a propriedade que vale para n diferente de menos 1. Então, vou aplicar essa mesma propriedade aqui, então vai ficar 2z que multiplica y ao quadrado sobre 2, avaliado de 0 a 3. Pelas mesmas propriedades ali, isso ele vai dar, onde tem y, eu vou substituir por 3 e depois por 0, que é aplicando ali o TFC, Teorema Fundamental do Cálculo. Então isso aqui vai dar 9, vai dar 3 ao quadrado, que é 9 sobre 2. Então isso aqui vai dar 2z vezes 9 sobre 2. Só que aí, utilizando propriedades aqui de fração, a gente pode simplificar esse 2 com esse 2 e resta só, então, 9z. Ótimo. Agora eu vou, então, onde tinha essa parte aqui, eu vou circular de azul. Já calculei essa camada toda aqui, essa camada dupla, e deu 9z. Então, eu vou para a minha última integral. Minha última integral, então, ali de fora é de 0 a 1. Aí agora, professor, aí agora vai ficar, então, a integral é a última, né? Seria de 0 a 1. Isso. 9, vai ficar, então, 9z dz, é isso? Exatamente. Então, aí fica 9z dz. Só que, de novo, agora só tem a variável z. Aí, o 9 é constante. Então, eu posso tirar o 9 da integral, de 0 a 1 aqui, aplico essa mesma propriedade aqui agora, imagina que o w é o z, então vai ficar 9z ao quadrado sobre 2, avaliado de 0 até 1. E aí, de novo, pelo TFC, né, onde tem o z, eu substituo por 1 e depois por 0 ali, então isso aqui vai dar 9 sobre 2. 9 sobre 2. Isso aí. Então, agora, então, o valor dessa integral aqui, pelo teorema de Fubini, é 9 sobre 2. Belezinha?
Eu falo da integral inteira, então ela virou 9/2. 9/2. Legal. Bacana, né? E aí, é por isso que o nome é integral tripla. A gente calculou 3 integrais. E aí, um lance que eu costumo falar para o pessoal é que, geralmente, a dificuldade aqui do cálculo 2 não é, pelo menos nas integrais múltiplas, né? Não é para ser calcular as integrais, tudo bem? A gente vai ver, por enquanto tá tudo bonitinho, que a gente está calculando em cima de retângulos, ou, desculpa, de caixotes, paralelepípedos. Mas a dificuldade que mora não necessariamente no cálculo dessas integrais aqui, na utilização dessas propriedades, mas sim em descrever os sólidos tridimensionais que a gente está calculando a integral. Como assim, professor? Bom, aqui, por enquanto, a gente está calculando integrais triplas sobre paralelepípedos. Porque os índices de integração ali são números bonitinhos ali, fixados, certo? Só que, por exemplo, daqui a pouco, a gente pode, por exemplo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma figura no GeoGebra para exemplificar isso, tentar calcular o volume de outros de integrais triplas sobre objetos que não são tão, entre aspas, bonitinhos assim como os paralelepípedos. Como assim? Bom, posso querer calcular a integral tripla, agora em vez de um paralelepípedo, ser uma esfera, ser um elipsoide. E o que seria, entre aspas, um elipsoide? Elipsoide, basicamente, aquela bola de futebol americana que eles jogam lá, é basicamente o desenho do elipsoide. Então, seria uma esfera meio achatada. E outras coisas, dentro de um cilindro, cones, e só para falar de figuras clássicas, né? Então, a gente pode ter outros tipos de figuras. Então, aí, a dificuldade, na verdade, está nesses casos aí, fora do paralelepípedo, que a gente quer estudar essas integrais triplas nesses sólidos e determinar os índices de integrações para esses objetos geralmente não é uma tarefa tão fácil assim. Então tem que ter ali toda uma ideia. Então deixa eu só já aproveitar aqui, deixa eu mostrar, por exemplo, aqui. Professor, bem rápido. Pode falar. Você comentou aí em relação ao cone, né? Eu trabalhei bastante tempo com caldeiraria e eu faço o desenvolvimento de um cone, mas eu jamais imaginei que teria que passar por tudo isso. Que legal. O bom... O cilindro divide por 3, né? Não, sim, sim. Mas, E por daí exemplo, mas o bom desses cursos assim é que ele realmente amplia o nosso campo de visão e daqui a pouco você vai ver, não sei se você usa algum software, às vezes, para modelar algumas coisas, mas você pode, às vezes, usar o software ali e ir ajustando. Não, e pior que não, eu faço à mão mesmo, direto. Não, sim, sim. Caldeiraria raiz. Não, sei. O legal é que você é praticamente um artista, né? Pois é, e assim, o bacana do curso é que assim, ele me dá a visão de onde eu encontro cada ponto, né? Sim, aí você já tem muita experiência, assim, tipo, de prática, né? Então você agora está vendo ideias teóricas que podem ampliar depois e convergir em coisas novas, aí, tanto o seu trabalho quanto futuros Tipo, trabalhos. eu vou desenvolver uma peça dessa aí embaixo ali é uma boca de lobo, né? Uma boca de lobo com a saída da o quê? 45? Então, na verdade, deixa eu girar ela um pouquinho essa figura aqui. Na verdade, tá mais aqui, sei lá, pensando que o fundo dela aqui seja uma cela ali de cavalo, talvez. A gente chama de boca de lobo, porque se Boca colocar de um boca de lobo? lobo ali, ela quase encaixa, né? Claro que não fica assim, tá bem Não. exato, porque a boca de lobo tem que ser centralizada, né? Geralmente, como as minhas aulas estão bem próximo do horário do pessoal comer, eu falo assim, uma batatinha Pringles aqui no fundo aqui, aí já vai dando aquele apetite melhor assim na hora de jantar ou de almoçar. É uma boa. Mas boa, boca de lobo, né? É bom saber. Mas aí, por exemplo, a ideia do nosso cálculo é de fato essa situação como a gente está vendo aqui, calcular essas integrais triplas em cima de, por exemplo, sólidos aqui bem diferentes, tipo, para o nosso colega parece que é comum, mas para mim, eu nunca vi um objeto com esse formato aqui no dia a dia. Não, não E por incrível completo que assim, pareça, né? professor, para mim é bem comum isso aí.
Ah, que bacana, bom que a gente vai trocando figurinhas, né? Isso, que assim, eu trabalho com parte de tubulação, então sempre tem que fazer alguma derivação, e é exatamente com isso aí, eu não uso o T comprado, né, industrializado, Uhum. eu mesmo fabrico. Então Ah, fica, para mim é bem familiar. que show. Mas, bacana, deixa eu só então tentar explicar mais ou menos aqui a ideia que a gente não vai exatamente calcular aqui, mas só para mostrar que o objeto final que a gente quer chegar nas integrais triplas é, por exemplo, não integrar só em caixotes, né, mas integrar em cima de objetos como esse aqui. Então aí o que vai acontecer de diferente, né? A gente precisa aqui de uma intuição geométrica que o nosso colega você já tem mais do que o necessário aqui. Para descrever agora, na verdade, a gente vai pegar essa visualização geométrica, geralmente ela é dada em alguns exercícios, e transformar ela numa descrição algébrica. Por quê? Porque é na descrição algébrica, e quando eu falo descrição algébrica, ela é a variação de x, y e z como limites de integração para montar a nossa integral e calcular ela ali. E o que a gente vai fazer, então, necessariamente para fazer isso, é classificar os objetos, certo? Para poder montar as integrais de forma mais simples. Então, basicamente, o que a gente vai ter, entre aspas, e é um aspas meio aspas mesmo, que a gente tem, a princípio, três classificações para sólidos tridimensionais. Para sólidos bidimensionais, a gente tinha lá nas integrais duplas duas classificações, que era tipo 1 tipo 2. Aqui, entre aspas, a gente vai ter três. Mas esse três, cada um deles tem duas ramificações. Então, no final, a gente tem seis. Certo? Mas basta essas três classificações aí, que as outras duas, basicamente, a gente já estudou lá nas integrais duplas. Mas a gente vai chegar lá. Beleza? E Então, professor, nesse pode... caso aí, se eu quiser, vamos colocar, desenvolver uma peça dessa mais em cima do cálculo 3, qual seria a expressão para colocar aí no GeoGebra e ele me dá exatamente essa peça? Então, se fosse exatamente essa peça, que aí teria que, dependendo ali, mexer no X, no Y, né, que aqui é o eixo Z, que a gente está pegando para a altura, aí talvez vai depender mais do volume que você gostaria de ter como objeto final desse sólido. Entendi. Mas assim, Mas, vamos usar um exemplo, para mim é clássico, né? Uma peça quadrado para redondo deslocado 45 graus. no, deslocado 45, então teria uma É, rotação ali. isso, o redondo é, no caso, a 45, né? É que essa que depende muito do formato que você queria. Se só for ser para ele inclinado 45 graus, esse objeto, do jeito que está aí, só inclinado 45 graus, ele não precisaria, no GeoGebra, ele enxergar essa inclinação 45 graus. O problema é se tivesse uma base ali para você colocar e inclinar ele 45 graus, aí mudaria de fato a limitação. Mas se for esse objeto aqui, você enxerga ele como meio que igual na física 1, você pega a canetinha aqui, você cria ela 45 graus, né? Aí Sim, só que você, matematicamente, esse objeto 45 graus é o mesmo objeto aqui. Então você a 90. programa ele aqui e é o mesmo objeto depois quando você for montar para 45 graus. Então, de forma abstrata, é o mesmo objeto que você quer construir, a não ser que tivesse Mas a gente sempre fundo usa base, aqui né? e tivesse alguma coisa para colocar. E mudaria um pouquinho as equações ali, os planos, né? Entende? Eu quero tentar entender justamente um exemplo, qual equação, né? Eu Uhum. usar para desenvolver a peça que eu estou em mente. Ah, entendi. Não, aí teria que parar e sentar um pouco, ver qual que era o desenho no papel, né? Para tentar programar ele no, no GeoGebra, por exemplo. Porque aí teria que, por exemplo, porque no fundo, esse verde aqui é a equação de um cilindro. Então você teria que mexer na equação do cilindro primeiro, para ele estar inclinado 45 graus com o chão, e aí. Mas aí teria que fazer
um projetinho, um cursinho básico aí sobre isso. Ah, beleza, professor, eu entendi. Eu posso tentar trazer na próxima aula, se eu conseguir, mas como que aqui na hora que eu vou gastar uns minutinhos, a gente está com... Um minuto contado, vamos lá. Beleza? Mas eu vou pensar, se eu conseguir eu trago na próxima aula, senão eu dou ideia para Graciele lá, para o Alexandre depois fazer alguma coisa, um mini curso, né, sobre isso para vocês. É que eu queria entender, porque assim, qual que é a fórmula que eu vou usar para desenvolver exatamente a peça que eu quero, em cima do GeoGebra, né? Que, cara, maravilhoso o GeoGebra. Ah, sim, sim. E tem outros programas ainda melhores que o GeoGebra, por exemplo, eu conheço o CAD, né, tem o CAD 3D, mas o que eu conheço mesmo é o SolidWorks. Você falou AutoCAD? Isso, tem o AutoCAD 3D, mas o que eu já vi mexer, que eu gostei, foi o SolidWorks. Eu desenho no CAD. Ah, legal. 3D. Você já viu o SolidWorks? Sim, sim. Esse também eu mexi uma vez, eu achei legal. Mas depois a gente vê essa questão aí, se eu conseguir trazer essa mesma figura inclinada e 45 graus, depois eu trago na próxima aula. Rapidinho. Beleza, eu estou mais tranquilo, sem pressa, vamos lá. Beleza, obrigado, então. obrigado aí pela explicação. Eu que agradeço a participação. Então vamos lá, a ideia agora, deixa eu voltar para o nosso material. Cadê? Beleza, então a ideia agora é generalizar a definição de integrais triplas, não só em cima de paralelepípedos, mas em cima de um sólido qualquer, beleza? E para isso a gente basicamente vai precisar de que esse sólido qualquer seja pelo menos um sólido limitado, e vamos imaginar aqui que um sólido limitado é qualquer sólido que você possa imaginar que eu consiga colocar ele dentro de uma esfera. Basicamente, vamos pensar no mundo Pokémon, como se eu tivesse um sólido que coubesse dentro de uma Pokébola tão grande quanto você queira, mas tem que ser uma Pokébola com um raio ali, um diâmetro finito. Okay? Basicamente, seria essa a ideia de sólido limitado. Okay? Porque existem sólidos ilimitados no universo matemático. Okay? Por exemplo, um cilindro que se estende infinitamente ali seria um sólido ilimitado, mas a gente poderia pensar com o nosso colega um cano, um pedacinho de um cano, que seria um cilindro, aí sim eu consigo limitar ele, e aí eu poderia imaginar ele dentro de uma esfera. Só para a gente pensar uma ideia geométrica que é um sólido limitado. E aí, uma vez que o sólido é limitado, eu posso pensar, assim como a gente fez lá para as integrais duplas, pegou uma região do R2, que era limitada, e colocou ela dentro de um retângulo para usar uma função auxiliar e calcular ali, e estender a nossa integral dupla para uma região qualquer do R2. Agora a gente usa essa mesma ideia dessa função auxiliar e estende a definição de integral tripla em cima de um paralelepípedo para um sólido qualquer do R3 que seja limitado. Beleza? Com isso, aí a gente vai precisar, então, dessa seção 2.2 aqui para classificar esses sólidos limitados e mexer com a mudança de variável que o Fubini trazia para a gente. Ela não vai ser mais automática. A gente vai precisar utilizar essas classificações aqui. E a primeira classificação é classificação do sólido do tipo A, beleza? E basicamente aqui eu estou fazendo um pouquinho para quem for acompanhar o Sturt, quem tiver o Sturt disponível, ele na verdade ele classifica como sólidos tipo 1, 2 e 3. Só que o 1, 2 e 3 é parecido com o sólido 1 e 2 das integrais duplas que a gente também vai usar aqui. Então eu prefiro classificar como A, B e C, porque fica mais fácil da gente diferenciar as situações. Beleza? Então, o que seria o sólido do tipo A? A primeira classificação é a classificação mais natural que a gente pode ter. Então, imagina que o R3 é o universo que a gente vive. Certo? Então, o chão que vocês estão pisando, eu estou pisando, que seria o R2, certo? Que seria construído aqui pelo
XY, o R3, deixa eu tentar desenhar aqui. Então, aqui eu teria o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Então, o eixo Z ele daria a nossa altura. Então, e o plano XY seria o chão. Beleza? Então, o que a gente vai olhar? A forma mais natural da gente olhar no R3 é a altura em relação ao eixo Z. Então, basicamente, um sólido do tipo A, a gente vai imaginar que é um sólido entre essa leitura vertical aqui, que ele está entre o gráfico de duas funções nas variáveis x e y. Então, aquele sólido que eu mostrei lá para vocês, que basicamente tinha a tampa dele era reta, e a gente poderia pensar que tinha a boca de lobo ou a batatinha Pringles no fundo do sólido. Então, aquele era um sólido do tipo A, porque em cima tinha um gráfico de um plano e embaixo tinha a equação do gráfico da boca de lobo ou da batatinha Pringles. Então, isso aqui aquele sólido era um sólido do tipo A, beleza? E aí, o que eu costumo falar para o pessoal visualizar essa região D aqui é o seguinte, é a ideia de sombras. Então, aquele sólido, deixa eu ver se vai pegar aqui, eu tenho a minha garrafinha lá, então aqui está o fundo do sólido e aqui a tampa do meu sólido, beleza? Então, a leitura, eu estou fazendo a leitura vertical, é o eixo Z. E eu quero brincar, eu quero olhar, fazendo essa leitura vertical, os pontos XY, aqui o para-ordenado XY está no conjunto D, e esse D aqui, portanto, ele é um conjunto do R2, ok? Ou seja, se esse sólido está acima do plano XY, por exemplo, é como se eu pegasse uma lanterna, colocasse bem em cima do meu sólido e olhasse a sombra projetada desse sólido lá no chão, no R2. E aí, essa sombra vai ser exatamente o meu conjunto D. Então, como esse conjunto D está lá no R2, ele é a sombra desse sólido, então eu posso classificar esse conjunto D como lá nas integrais duplas, ele sendo do tipo 1 ou do tipo 2. Certo? Então, é exatamente essa ideia aqui que a gente está trazendo. Então, quando eu faço essa leitura, classifico o meu sólido tipo A fazendo a leitura no eixo Z, na altura aqui, então a sombra dele lá no chão vai me dizer como que se comporta esse conjunto D, e aí eu vou poder classificar esse conjunto D como sendo do tipo 1 ou do tipo 2, lá como a gente trabalhou nas integrais duplas. E aí, fazendo essa classificação, o conjunto E pode ser descrito algebricamente dessa forma, ou dessa forma aqui. E aí eu tenho os limites de variação das três variáveis, x, y e z. Então, se eu tenho uma variação de x, de y e de z, eu posso montar a minha integral tripla para cada um desses casos. Então, perceba. Então, se é do tipo a primeira integral aqui tem que ser em relação a z, inevitavelmente. Tipo A, primeiro eu vou integrar em relação a z. Então, aqui vem a variação de z. Aí agora vai que pode mudar. O meu conjunto D pode ser tipo 1 ou pode ser do tipo 2. Se ele for do tipo 1, então o meu y vai variar entre o gráfico da função t1 e t2. Então a minha segunda integral vai ser em relação a y. E o x, então, vai variar entre dois números, a e b. Certo? Então, minha última integral vai ser em relação a x. Isso para o tipo 1, quando D é tipo 1. Então, eu costumo falar que, se quiser lembrar, que a gente pode pensar que essa integral aqui é para o tipo A1, que é a classificação do sólido como tipo A, e o D tipo 1. E, analogamente, para quando o D, a sombra do meu sólido, lá no R2, lá no chão, eu vejo que ele é tipo 2, então agora o X está entre dois gráficos de funções aqui,
e o meu y está entre o intervalo A, B aqui. O A e B são números, e porventura o T1 e o T2 são funções que dependem aqui, ou nesse caso aqui, de y, e para o caso do tipo 1, dependem de x. Beleza? E a integral aqui, eu vou chamar ela integral para o caso A2. O sólido é tipo A e a região D é tipo 2. Ok? E aí, vamos calcular um exemplo aqui, rapidinho, sobre esse caso. Certo? Então, deixa eu ver. Vou abrir mais uma página aqui em branco. Então, vamos fazer o seguinte exemplo. Vamos calcular o volume da função z sobre o sólido E, que eu vou descrever aqui. Então, z aqui, professor, mas a função f não tem que depender da variável x, y e z? Sim, mas aqui eu estou imaginando que a minha função de 3 variáveis só depende da variável y, isso não tem problema nenhum. O gráfico continua sendo, entre aspas, algo lá no R4, beleza? E o meu sólido aqui vai ser o tetaedro dado pelas seguintes equações. Vai ser limitado pelo plano x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, e o plano x mais y mais z igual a 1. Beleza? Então, esse daqui vai ser o nosso primeiro exemplo de uma integral tripla sobre um sólido que não é um paralelepípedo, é um tetaedro. Ok? É um sólido ali, um tetaedro, tentando explicar mais ou menos o que é um tetaedro, é um sólido tridimensional que todos os lados dele são triângulos. Beleza? Então, a gente vai tentar desenhar esse carinha aqui no R3. Vamos ver se eu vou ser capaz de desenhar ele aqui rapidinho. Então, aqui eu tenho o R3. Então, o plano, isso daqui são planos. Okay? Todos são planos. Equação do plano x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, e depois o plano de completinho x, y, z. Então, o plano z igual a 0, eu costumo dar uma dica para o pessoal, é o seguinte: para calcular esse plano aqui, certo? Você tem que pensar, os pontos do espaço, eles são dados por x, y, z. Então, esse plano z igual a 0 é trocar o z por 0. Então, basicamente, só o x e o y está variando. Isso daqui é exatamente o nosso chão, certo? Agora, o plano y igual a 0, eu troco o y por 0. Então, basicamente, só depende do x e o z tá variando. Então, seria essa parede aqui, certo? A parede da casa. E x igual a 0 seria tudo igual, mas diferente, só que agora onde tem x eu troco por 0, então dependeria só de y e z, e seria essa outra parede aqui. Então, pelo menos, algumas paredes aqui do meu sólido eu já construí. E agora, o que eu não usei de informação do meu sólido para tentar descrever ele foi essa equação, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui, para facilitar, é isolar o z e vz igual a 1 menos x menos y, ok? Que é a forma de leitura mais natural que a gente tem para ver o gráfico de funções. Então, isso daqui seria um plano que viria aqui por cima desse espaço aqui, então ele cortaria, tentar desenhar aqui mais ou menos, cortaria tudo isso aqui em uma figura mais ou menos aqui, onde ela é limitada essa parede aqui de trás, aqui, o chão e a parte de cima. Então, seriam 3 triângulos ali. Ok? Então, basicamente, mais ou menos isso aqui seria o tetaedro. Depois, na próxima aula, posso tentar trazer pronto aqui a imagem desse sólido. E
como que a gente vai trabalhar aqui, certo? Eu tenho que descrever o E como, inicialmente, né, tentar descrever, como eu só classifiquei, por exemplo, tipo A, eu não falei os outros tipos ainda, provavelmente ele é do tipo A. Então eu tenho que ver aqui que o Z, da onde o meu sólido está variando, a altura dele, até onde ele está variando. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma leitura na direção do eixo Z, é como se eu estivesse falando da altura desse sólido. Como esse sólido começa aqui no plano XY, então é na altura Z igual a zero, como se a gente pensasse no nível do mar. Um triângulo que está ao nível do mar, no nível zero. Certo? Então, o Z aqui, ele começa a partir do zero. E qual é a altura máxima que esse tetaedro ele vai acontecer? A tampa desse tetaedro é dada por esse plano que a gente acabou de desenhar aqui. Ele que fechou todos esses planos que a gente tinha, então o limite aqui do meu tetaedro é até 1 menos x menos y. Ok? Daria para fazer outras leituras, tentar fazer outras leituras aqui, mas essa é a mais natural possível. E como eu falei, a ideia é, como eu estou fazendo a classificação no tipo A, é ver a sombra desse sólido lá no R2. Mas a sombra desse sólido lá no R2 é como se eu estivesse apagando esses lados aqui e só ficando com essa parte do chão, ok? Essa parte do chão, essa linha aqui, ela é a interseção desse plano com o plano Z igual a zero. Então é como se eu pegasse aqui, trocasse o Z por zero aqui na interseção, e isso aqui é equivalente a, isolando o y igual a 1 menos x. É uma reta no R2, que é a equação dessa reta aqui. Então é y igual a 1 menos x. Isso tem algumas questões de geometria analítica, de álgebra linear, que interseção entre dois planos vai ser uma reta. O objeto que a gente encontra é uma reta. Então, a variação do y... Exatamente o que eu lembrei, professor. Do Oi? professor Vitor. Ele falou, não falou? Eu sabia. Lembrei dele na hora. Eu vou falar para ele, ó, Vitor, seus alunos estão sabendo tudo. Parabéns aí, o pessoal está lembrando das coisas. Muito boa, muito boa observação. Então, aí, então, a minha reta aqui, o meu y, né, ele vai estar variando em cima dessa região D aqui. Então, eu costumo tentar trazer, deixa eu jogar aqui um pouquinho para o lado aqui, e pegar essa região aqui e isolar ela, né? Isolar ela no R2, trazer ela aqui para o R2, que é o eixo Y, aqui o eixo X. Então, isso aqui vai ser essa região triangular aqui. Então, Y igual a 1 menos X. E fazer agora a classificação dessa região aqui, dessa região, como sendo tipo 1 ou do tipo 2, como a gente fez lá nas integrais duplas. Então, eu estou fazendo a leitura na direção agora do eixo Y, certo? Então, o meu triângulo aqui, ele está começando aqui do Y igual a zero até a equação dessa reta. Então, aqui vai ser de 0 até 1 menos x. E o x aqui é a interseção dessa reta com o eixo x, vai ser de 0 a 1. Então, aqui é o x de 0 a 1. Então, agora eu fiz a descrição desse tetaedro, a variação do x, do y e do z, de forma que agora a gente tem aqui o sólido do tipo A1. E aí é só montar a nossa integral tripla. Então, nossa integral tripla vai ser uma integral de 0 até 1, de 0 a 1 menos x, e de 0 até 1 menos x menos y, da minha função z, onde eu estou integrando primeiro em relação a x, depois em relação a y, em relação a x. Ah, professor, mas se eu quiser primeiro integrar em relação a z, depois em relação a x e depois em relação a y, dá também para fazer isso,
mas vocês precisariam fazer a reescrita desse conjunto aqui, em vez de ser do tipo 1, ser do tipo 2. Então você teria que mudar a leitura. Em vez de fazer a leitura vertical dessa figura, seria a leitura horizontal. Beleza? Daria para fazer também, mas precisaria fazer essa mudança aí. Beleza? Aí fica de tarefa aí para vocês brincarem durante o final de semana. Belezinha? Já ia Então, pedir para eu calcular ela, professor. oi? Já ia pedir para eu calcular ela. Não, infelizmente não dá tempo de calcular tudo Eu aqui. sei, eu sei. Eu até tô Mas, acompanhando aqui, eu iniciei os cálculos já para ver se ia bater. Mas tá bacana. tranquilo, a classificação já ficou muito bem explicada aí. Aí como eu falei, a ideia de dificuldade é chegar aqui. A ideia é para a gente ter. Claro que pode ter dificuldades depois, né? Mas o nível de maior dificuldade, maior problema, que é algo novo, diferente do cálculo 1, é chegar até aqui. Depois que a gente chega aqui, aí, entre aspas, é cálculo 1 repetido 3 vezes, certo? Porque aqui a gente vai calcular, então, a integral. Esse integrais separado, né? Isso, de z em relação a z, né? A primitiva de z é z quadrado sobre 2, a variável de 0 a 1 menos x menos y. Aí depois faz dy, depois dx. Exatamente. Aí eu vou fazer só essa primeira aqui e vou deixar a tarefa para vocês para a gente passar para um próximo exemplo. Mas aí isso aqui vai ficar, então, 1 menos x menos y ao quadrado sobre 2, certo? Então, aí vocês podem agir agora de duas formas. Ou vocês abrem esse termo 1 menos x menos y ao quadrado, então vai dar alguns terminhos ali, que é meio enjoadinho, ou você pensa, eu posso calcular isso aqui de uma forma um pouco mais simples usando cálculo 1. Como assim? Então, vou trocar aqui essa parte da integral aqui por 1 menos x menos y ao quadrado sobre 2. Beleza, então vou apagar essa parte aqui já que está registrado para vocês. Ótimo. Agora, ao invés de calcular todo esse termo aqui, fazer o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, eu vou aplicar aqui mudança de variável para calcular essa integral. Porque quando tem um quadrado com mais de dois termos, vira uma coisa um pouquinho chatinha para você desenvolver. Beleza? Então, eu vou chamar u de 1 menos x menos y, certo? Vamos supor, vocês estão fazendo, daqui a pouco vocês estão formados, aí com diplomas, surge um concurso para ensino superior que vocês queiram fazer. Então, num concurso, tempo é tudo para vocês. Então, desenvolver uma coisa, essa coisa aqui é até fácil, mas vai gastar um pouquinho mais de tempo. Então, por exemplo, fazer mudança de variável aqui, du, então, o du, como a primeira variável que eu estou calculando em relação a y, então vou relacionar du com a derivada de y. Então, isso aqui vai ser menos dy, porque a derivada de 1 e de x em relação a y é zero. Certo? A gente está imaginando x constante em relação a y. Então, eu troco essa integral aqui por 0 até 1, integral de 0 a 1 menos x, u du dx. Daria para trocar os índices de integração aqui? Daria também, mas aí depende do que vocês acham mais fácil de troca do índice de integração já nesse passo, ou mantém o índice de integração e volta a variável u para o que ela deveria ser inicialmente. Eu vou mostrar isso E, como que a professor, gente aí, fez. aí daí vai ficar 1 menos x a terceira sobre 3. Só um segundinho. U a terceira sobre 3. Certo? Eu coloquei esse meio para fora da integral já. 1 menos x menos y eu chamei de u, ficou então u ao quadrado sobre 2. O meio ali eu já tirei da integral. Geralmente eu costumo tirar todas as constantes dentro da integral para fazer diminuir Fica mais a. limpo, né? Ficar mais limpo, diminuir a probabilidade de errar as primitivas e assim por diante.
Então, isso aqui ficaria, então, esse menos aqui eu posso colocar aqui fora, também que é um menos 1, é constante. Então, a primitiva vai ser menos meio, integral de 0 a 1. A integral aqui, a primitiva disso daqui, como o colega falou, vai ser u ao cubo sobre 3 avaliado de 0 a 1 menos x. Então, isso aqui, esse 1 sobre 3 que eu vou tirar também da integral, vai ficar menos meio vezes 1 sobre 3, integral de 0 até 1. U ao cubo avaliado em 0 é 0, então vai ficar só U ao cubo nisso aqui, vai ficar 1 menos x ao cubo dx. Eu esqueci o dx aqui. E aí, de novo. Tarefa do final de semana. Aí, U ao cubo, 1 menos x ao cubo, tem até formulazinha, né, um produto notável. Mas, se esqueceu, não tem problema. Faz substituição de novo, a mesma substituição que você fez antes. Chama aqui U de 1 menos x. Então, agora eu estou integrando em relação a x, então eu tenho que relacionar a derivada de u com a derivada de x. Derivando tudo isso aqui em relação a x, eu vou ter que du é, de novo, menos dx. Então, troca tudo ali, então vai ficar menos meio, 1/3. Esse menos já vou colocar aqui fora, menos 1. Integral de 0 até 1, de u ao cubo du. Agora, de novo, a mesma propriedade que a gente já usou várias vezes, isso aqui vai ser, então, eu já vou operar os números que estão aqui na frente, menos com menos vira mais, então é 1 sobre 6, u a quarta sobre 4, dividir, a variar de 0 até 1. Aí, eu volto para a variável original que era 1 sobre x, então é 1 menos x a quarta. E aí, de novo, eu vou colocar esse 4 que está dividido ali em forma de fração, multiplicando tudo aqui, então vai ser 1 sobre 6 vezes 1 sobre 4. Aí é propriedade de multiplicação de fração. Multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Então vai dar 1 sobre 24, 1 menos x avaliado de 0 até 1. Ok? E aí você calcula ali com TFC. Beleza? E aí, só para mostrar que tem maneiras mais fáceis, às vezes, de calcular algumas integrais ali, em vez de abrir os produtos ali, produtos notáveis, usando substituição, você faz os cálculos de forma mais rápida. Eu acho que a minha saiu um pouquinho mais rápido, professor. O cara que já tem tudo na cabeça, ele vai reto. Mas aí, só dando um parênteses, que às vezes acontece a gente esquecer alguns produtos notáveis, algumas distribuições. O senhor começou a fazer, estava um pouquinho diferente da minha, mas no final deu igual. Boa. É bom que está abrindo um pouco a mente, hein? Boa, boa. Essa é a ideia, de dar vários caminhos. Eu costumo falar, nem tudo a matemática não precisa ser rígida, né? O caminho que você chegar no objetivo não precisa ser único. Claro que o desenvolvimento tem que ser preciso, mas você pode usar a tática de produto notável, você pode usar substituição, então esses caminhos matematicamente corretos, às vezes, vão convergir para o mesmo lugar, e vocês se adaptam esse eu acho mais tranquilo, esse não, e vocês vão escolhendo. Belezinha? E aí a gente tem um sólido do tipo B, certo? Como o tipo A leitura do sólido é na vertical, o sólido no tipo B, a gente vai fazer a leitura na direção do eixo X, certo? E aí, de novo, a gente vai olhar a sombra agora, a projeção. Aqui tem um errinho de digitação de novo, eu vou corrigindo com vocês aqui. Aqui não é XY, aqui é YZ. E a gente vai olhar a sombra desse sólido, a leitura que é na direção do eixo XY, na direção do eixo X aqui teria o eixo Y, e aqui seria o eixo Z. Então, o meu sólido aqui tem o gráfico aqui, entre duas funções, a tampa estaria aqui, e o fundo do sólido estaria por aqui.
Então, estou fazendo a leitura do objeto na direção do eixo X, e eu vou olhar, vou posicionar, é como se eu pensasse aqui, quem é o meu conjunto D? Eu vou posicionar uma lâmpada nesse sentido e vou projetar a sombra dele lá no plano ZY, certo? Então, eu vou olhar a projeção dessa sombra lá no plano ZY, para aí, então, classificar o meu conjunto D como sendo tipo 1 e tipo 2 e montar essas integrais aqui de novo, como essa integral aqui ou como essa integral aqui. E aí, a gente também, além disso, a gente tem os sólidos do tipo C, onde agora do tipo C a gente faz a leitura na direção do eixo Y, certo? E aí a gente tem, de novo, coloca uma lanterna em cima do eixo Y, projeta a sombra desse sólido lá na parede que é dada pelo eixo Z e o eixo X, e classifica essa sombra como sendo do tipo 1 ou do tipo 2, como lá no cálculo das integrais duplas. E aí, no final da conta, a gente tem 6 possibilidades: A1, A2, B1 e B2, C1 e C2. Ou seja, 6 possibilidades de integrais. São a mesma quantidade de possibilidades que o teorema de Fubini traz para a gente. Então, é uma forma de a gente se situar. Beleza? Então, dependendo como o objeto está disposto para a gente no exercício, a gente vai precisar se adaptar a ele ser tipo A, tipo B ou tipo C. Pode falar. Ah, o teorema de... Pode falar. Eu falei que eu digitei ali que eu lembrei do teorema de Tales, que é o que era usado para medir sombras e tal. Essa é um bom paralelo. E aí, nessa ideia de sombras, é porque, por exemplo, do tetaedro ali, é basicamente a interseção do nosso plano, ele já dava, basicamente, a ideia da projeção do conjunto D. Só que tem alguns sólidos que não é exatamente isso. A gente tem que realmente, costumo falar com meus... No presencial é mais fácil, que eu consigo pegar minha garrafinha de água e colocar no quadro e fazer a projeção, então que fica meio difícil, vocês têm que olhar para a tela e para a minha mão aqui mexendo, tentando ver se vocês conseguem visualizar. E, às vezes eu fico gesticulando aqui, minha mão nem aparece, eu fico igual um doido. Mas vamos tentar aqui, tentar exemplificar essa ideia da sombra. Então deixa eu pegar nossa folha aqui. Belezinha. Então, qual que vai ser o nosso exemplo? Então, vou pegar aqui uma integral tripla em cima de um sólido e da minha função x² mais z quadrado dv. E quem vai ser esse sólido? O sólido E ele vai ser limitado pelo paraboloide, dado pela equação yx² mais z², e o plano y igual a 4. Então, ele é limitado por essas duas figuras, o paraboloide e o plano. Então, ele vai ter um lado reto e um lado meio circular. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer mais ou menos aqui como que ficaria esse cara. Então, aqui a gente tem um espaço, né? O eixo Z, o eixo X e o eixo Y. A equação do paraboloide ele é mais ou menos alguma coisa assim. É como se pensasse ali fosse, sei lá, vou falar uma coisa aqui que eu não consigo pensar em nenhum objeto mais próximo disso, mas como se fosse
a ponta da cápsula de uma bala, né? Eu não vou conseguir desenhar aqui, então vou tentar pegar algo que todo mundo mais ou menos tem em mente em geral. Ficou parecendo um projétil, né? Isso. Só que é a ponta do projétil ali, só que infinita, certo? Ele vai se estendendo infinitamente, como se a gente pensasse que ele vai aumentando infinitamente aqui na direção do eixo Y aqui. Só que a gente desenha só um pedacinho. Só que esse projétil aqui, de fato, ele vai ser limitado. Então, a gente poderia pensar de fato aqui que na altura y igual a 4 vai ser um plano cortando aqui, então ele vai estar só limitado aqui na altura y igual a 4. Então tem um plano cortando ali. E aí, só tentando descrever aqui, ele é circular ali. Então, é de fato ali como se a gente estivesse pensando que esse sólido é de fato ali o pedaço do projétil de uma arma de fogo, que eu não estou realmente... Tem algumas coisas, mas talvez eu não... Tem outros objetos que talvez vocês conheçam. Um pão francês cortado a meio, professor, ficou parecido. Pode ser um pão francês ali. Quem gosta de Subway, aquele pão do Subway lá de 15 centímetros, pode ser, eu acho que fica mais legal esse exemplo. E fica com comida aí, daqui a pouco vocês pedirem aquele lanche no Subway. Fica menos perigoso, né? Fica menos sugestivo. Só fica perigoso que também pode fazer tava fazendo o pessoal gastar comida e comer demais, aí ganhar uns quilinhos, mas é mais suave. É difícil, eu tenho só 55, é difícil ganhar mais, hein? Mas vamos pensar então. Então é ali o pedaço do Subway ali de 15 centímetros, que acho que aí fica mais fácil. Não é exatamente isso, mas fica ali nessa ideia. E é agora tentar descrever as variações da variável x, y e z. Aí vai ficar como tarefa para vocês, para o final de semana, brincarem e tentar descrever isso daqui no sólido tipo A. Eu já aviso para vocês que, nesse caso aqui de propósito, no tipo de sólido tipo A, vai ficar uma descrição muito difícil para a gente calcular nas integrais. Por quê? A leitura do meu sólido aqui, mais natural possível, é na direção do eixo Y. Por quê? Porque se eu olho a variação na direção do eixo Y, eu vou ver aqui, eu vou tentar colocar um mais e um menos para tentar... Esse mais e menos é que essa parte aqui do eixo Y é positiva, e essa parte que eu tracejei aqui é a parte negativa do eixo Y. Então, se eu vou da parte negativa para a parte positiva do eixo Y, eu estou vendo o fundo desse sólido é dado pelo parabolóide, por essa equação aqui. E a tampa desse sólido é dado por essa parte que eu rachorei de vermelho, dado pelo plano y igual a 4. Então ele fechou. Se eu tentar falar a imagem de perfil, seria mais ou menos essa daqui. Certo? Aqui é mais ou menos a ideia do parabolóide, uma abertura assim, de uma parábola, né? E aí eu fechei e tampei ele aqui com o plano y igual a 4. Então ficou mais ou menos um sólido com esse perfil. Então, a leitura na direção do eixo y é a mais natural possível, porque eu posso dizer, então, que o meu eixo y, ele varia da equação do paraboloide, x ao quadrado mais z quadrado, até a equação do plano, y igual a 4. Então, eu já tenho ali a equação do a minha variação do eixo y. Então, agora eu teria que pensar, colocar uma lanterna aqui na direção do eixo y, projetar a sombra desse sólido aqui no plano xz, certo? Quando eu projetar a sombra desse sólido, do lanche aqui do Subway, lá na parede do fundo, ele vai enxergar exatamente a sombra dessa parte aqui, que é uma região circular. Mas quem é essa região circular? Essa região circular é exatamente a interseção desse paraboloide com a equação desse plano. Então, é só eu escrever y, que é o 4, igual à equação do paraboloide, que é x quadrado mais z ao quadrado. E isso daqui, então, é a equação de um disco, né, de um círculo
centrado na origem, aqui atrás aqui. Então, a sombra dele aqui é um disco. Então, essa é a minha região D. E aí, uma região D circular, a gente pode usar coordenadas polares, por exemplo, para resolver esse problema depois. Ok? Então, basicamente, é por isso que eu gosto de falar da sombra. Então, você vê o seu objeto aqui, ele, na leitura do eixo mais natural possível, nesse caso é o Y, faz isso, a projeção, imagina que tem uma lanterna aqui na frente, e essa sombra vai ser projetada na parede do fundo, que nessa parede aqui, então, seria a parede que é dada pelo eixo X e o eixo Z. Então, vai dar esse disquinho vermelho ali. E é a ideia algébrica, então, é a interseção do plano com o paraboloide, que dá essa equação. E aí, então, eu posso calcular minha integral tripla aqui de forma mais, entre aspas, esperta, da seguinte forma: eu vou montar essa integral tripla assim. A variação do eixo y, x² mais z², a 4 aqui, e a minha integral era essa daqui. x², z², dy e dA. Por que eu fiz isso? Porque eu ainda não fiz a mudança de variável ali, certo? Para coordenadas polares. Primeiro eu posso calcular, como eu vou calcular uma integral de cada vez, uma outra forma de calcular as integrais triplas é essa que eu estou passando para vocês. Então, em cada exemplo eu tento trazer mais ideias diferentes possível para vocês guardarem e depois poderem adaptar em situações futuras. Ok? Então, agora, essa primeira integral aqui, eu estou integrando em relação a y, e a função aqui dentro não depende de y, então é constante essa raiz. Então, na hora que eu integrar aqui, integral de raiz de x² mais z² dy, isso daqui vai ser raiz de x² mais z², tudo isso multiplicado por y. E aí, então, avaliado aqui de x² mais z² a 4. Então, o resultado dessa primeira integral que eu calcularia aqui vai ser essa raiz, e aí pelo TFC, que é z, 4 menos x² mais z ao quadrado. Então, agora, aqui dentro, eu vou substituir por essa expressão, certo? Que vai ficar, então, essa raiz, x² mais z², que multiplica 4 menos x² menos z ao quadrado. Ok? Agora, essa região D, eu volto aqui na minha figura, é uma região circular. E eu sobrei aqui com uma integral dupla. Então, agora eu posso fazer a jogada de transformar isso para coordenadas polares, e aí vai ficar muito mais fácil de calcular. Por quê? Eu tenho ali um disco de raio 2, certo? Por causa dessa equação, é um disco centrado na origem de raio 2, por causa dessa equação. Então, vou fazer aqui a mudança de variável é x, r cosseno θ, o z é r seno θ. Como é um disco completo, todo o meu θ está variando de 0 a 2π, e o r está variando de 0 até o raio da circunferência, que nesse caso é 2, certo? É um caso bem específico, especial, porque aqui o raio, o centro do meu disco coincide com a origem do R2. E nesse caso, o raio bate bonitinho. Agora, se fosse um disco que não tem o centro na origem do R2, aí a mudança, a variação do raio ali, provavelmente seria diferente. Então, deixa eu apagar essa primeira integral que a gente calculou aqui. Já está registrado para vocês aí. Então, isso daqui, eu vou trocar para a integral de 0 a 2, de 0 a 2π. Aqui eu vou fazer a mudança de variável dada por essas equações, então, usando ali a identidade trigonométrica, eu vou fazer depois separado para facilitar, só vou colocar o resultado aqui, vai ficar R
4 menos r ao quadrado. O preço a se pagar para trocar de coordenadas cartesianas para coordenadas polares é multiplicar por esse r, que eu estou colocando de vermelho aqui. Aí o dr, o dθ, já que eu estou com a primeira integral, a variação do θ, e o dr. Certo? Então, esse r de vermelho eu coloquei aqui, que é o preço que a gente paga para passar de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Beleza? Então, daqui a pouco eu explico por que essa raiz deu r só, mas vamos calcular aqui a nossa integralzinha. Então, isso daqui seria a integral de 0 a 2, integral de 0 a 2π. Aqui vai dar 4r² menos 4r² dθ dr. Como não depende de θ isso aqui, dá para a gente calcular rapidamente e ver que isso aqui vai dar 2π, integral de 0 a 2, de 4r² menos r² dr. E aí é uma integralzinha simples aí, como as integrais lá do cálculo 1. Beleza? A primitiva disso ali vai dar, então, 2π, que multiplica 4r² sobre 3, menos r à quinta sobre 5, avaliado de 0 a 2. Certo? Aqui, quando eu substituir r por 0, vai zerar tudo, então só importa essa parte aqui, que é o 2. Aí aqui, algumas jogadinhas, né, pra gente... Vamos supor que a gente não tem calculadoras. 4 é 2 ao quadrado. Eu vou substituir o r por 2, vai ficar r ao cubo vezes r ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes 2 ao cubo. Isso dá 2 à quinta, que é a mesma potência daqui. Então, posso colocar em evidência, com esse 2 aqui, isso vai ser 2 à sexta, vezes π, e aí vai ficar 1/3 menos 1/5, certo? E aí eu só costumo fazer esse espaço aqui, porque geralmente, vamos supor, em concurso, a gente não pode usar calculadoras, né? Então é uma formazinha de ir dando os caminhos das pedras aí para vocês fazerem essas contas depois sem calculadoras. E é isso aqui, né? Vai dar diferença de frações, vai dar, o numerador vai ficar 5 menos 3, que dá 2, e o denominador vai dar o produto de 3 vezes 5, que é 15. Então, o resultado disso aqui vai dar 2 à sétima vezes π sobre 15. Esse seria o resultado da nossa integral. E agora, como... Pode falar. É possível cair uma questão o inverso dessa daí? Tipo de coordenada polar para cartesiana? Possível? Porque aí a gente fez de cartesiana para polar, né? Uhum. Multiplicando pelo R. Olha, é mais comum cair de cartesiana para polar. Certo? O contrário é bem raro de eu ver. Não é impossível, mas existe a possibilidade. Entendi. É Mas porque assim, eu vejo nos exemplos, assim, na maioria dos livros, é menos comum. ele é calculado pelo R, que tudo que é polar, tudo que é redondo é em cima do π, né? Por isso que ele é multiplicado pelo π. Mais ou menos. Na verdade, que essa mudança de coordenadas cartesianas para polares, por exemplo, é uma ideia de você estar transformando o espaço. Aí tem uma situação que você está pensando, tipo, você está pegando um círculo, um disco, Uhum. nas coordenadas cartesianas, e você, na coordenada polar, você transforma ele num retângulo. É uma ideia mais ou menos essa daí, mas Não é exatamente isso. tem toda uma construção ali envolvendo trigonometria, né? O PIV vem por causa disso aí, a leitura do... Deixa eu ver se eu consigo. Não, mas Mas, eu entendi um pouco por cima, pessoal. é, basicamente, você tem um ponto aqui, né? Aí você quer, e tem a origem aqui, você vai ligar esse ponto, e aí a coordenada polar, ele basicamente ele vê duas coisas. O comprimento dessa linha vermelha, dessa linha azul,
e a abertura dessa linha azul com relação ao eixo X. Então, esse aqui seria o θ, né? Então, entre aspas, por trás ali, tem de certa forma, o triângulo retângulo ali, as leituras lá dos senos e cosseno, por isso que tem essa variação. É para você olhar para esse ponto aqui, você pode movimentar isso aqui, avaliar esse tamanho dessa linha azul, que seria o R, e o θ seria essa abertura aqui. Mas por isso que a abertura geralmente é de 0 a 2π, é por causa que... Justamente porque ele como se ele girasse, né, ao redor. É que a gente geralmente usa os radianos, mas se quisesse usar o grau, seria de 0 a 360. Então, é só a escala que a gente está usando. Se quisesse usar graus, também seria possível. Legal. Beleza? Obrigado pela informação, pessoal. Mas depois, olha, se no futuro aí a gente está com ideias, sei lá, abrir um curso mais voltado para matemática. E aí todas essas explicações a gente vai conseguir fazer com mais detalhes lá do que nesses cursos aqui, que aí a gente teria cursos dedicados a essas informações, né? Quem sabe se der certo. Se Fica mais fácil trocar ideias, né? Aí vai ser muito bacana. Mas, basicamente, de forma resumida, essa seria a ideia de onde que surge o π ali no caso das polares. Tá, esse seria o nosso integral. Aí tem uns exercíciozinhos aqui que eu trouxe para vocês brincarem, né? Tem bastante exercício aqui. Aí só para a gente finalizar, aqui, de novo, a gente traz uma mudança de variáveis aqui. Agora que a gente classificou os nossos sólidos em tipo A, B e C, algumas vezes, como nesse último exemplo, seria bem mais tranquilo se eu já tivesse aplicado a mudança de coordenadas antes de calcular a primeira integral, já tivesse feito diretamente essa mudança de variável. E se eu tivesse feito essa mudança de variável já no início, antes de calcular a primeira integral lá, a gente basicamente estaria calculando uma mudança de coordenadas cilíndricas, certo? Que é basicamente chamar o x de cosseno, r cosseno θ, que foi o que a gente fez, r seno θ, e manter a terceira variável inalterada. Então, existem as outras escritas de coordenadas cilíndricas, que seria, por exemplo, uma outra, que foi o que a gente usou, foi y mantém fixado, o x eu chamei de r cosseno θ, e o z r seno de θ. Então, existem outras variações, certo? Essa aqui é essa de preto aqui, a gente pode dizer a coordenadas cilíndricas natural, ok? Mas tem as outras possibilidades, essa aqui, e a outra possibilidade é o x ficar fixado. De qualquer forma, nessas mudanças de variáveis, a gente tem algumas justificativas matemáticas para poder fazer essas mudanças de coordenadas que elas formam de forma que elas possam ser feitas sem alterar mas sem estragar o objeto, certo? Tem algumas hipóteses a serem consideradas que são satisfeitas por essas mudanças que a gente está apresentando aqui, que é a coordenada cilíndrica e depois as esféricas. E essas mudanças, assim como nas coordenadas polares, elas têm um preço a ser pago, né, que eu costumo brincar, um preço a ser pago, pedágio, para fazer essa mudança de coordenadas cartesianas para outras coordenadas. No caso que as mais clássicas é a esférica e cilíndricas para 3 variáveis. Para 2 variáveis é a coordenada cartesiana para a coordenada polar. Mas se a gente tivesse outras mudanças que a gente quisesse fazer, satisfazendo as hipóteses necessárias, a gente poderia aplicar outras também. A gente só apresenta essas aqui, porque essas são as clássicas, beleza? E que já resolve a maioria dos exemplos que a gente tem. Então aqui tem uma ideia do jacobiano, tudo bem? Tem ali a questão de derivadas parciais, envolvendo essas novas variáveis aqui. A mudança, o preço a se pagar de novo nas coordenadas cilíndricas é apenas a multiplicação adicional de um rzinho na nossa função. Então, depois de realizar a mudança de variável, a gente adiciona um rzinho
que não existia na leitura inicial da nossa integral tripla, a gente tem que adicionar ali, que esse é o pedágio para realizar essa mudança. Aí tem algumas coisas aqui que eu trago para vocês, de onde geralmente a gente pode encontrar essas coordenadas cilíndricas que sejam mais fáceis de ser resolvidas nessa mudança. Então, por exemplo, o cilindro reto é uma opção aí para a gente trazer as coordenadas cilíndricas, né, o anel cilíndrico, o paraboloide de revolução, que é basicamente aquele paraboloide do exemplo anterior, ele pode ser visto como um paraboloide de revolução. O cone reto com vértice na origem também pode ser visto também com coordenadas cilíndricas, e algumas ideias aí de como montar os limites aí em coordenadas cilíndricas. E já que o nosso tempo está se esgotando, só falar brevemente aqui, rapidinho, das coordenadas esféricas, que é tudo igual, mas diferente. Ok? Nas coordenadas esféricas, o que eu costumo dizer é que a gente vai fazer a mudança aqui. Ela é uma mudança mais drástica do que as coordenadas cilíndricas, porque as coordenadas cilíndricas, elas vão, as coordenadas esféricas vão, de fato, mudar todas as três variáveis por novas variáveis, e aí vai utilizar aqui o ρ, o φ e o θ. São três novas variáveis. Você troca x, y, z por um plano dado por φ, ρ e θ. Que é, basicamente, a gente pode pensar que é generalizar a ideia das coordenadas polares agora para coordenadas tridimensionais. Eu separei aqui um GeoGebra rapidinho para tentar mostrar, pelo menos, a ideia para vocês de coordenadas esféricas. Basicamente é o seguinte: você, nas coordenadas esféricas, você imagina que o seu ponto está dentro de uma esfera, certo? Então, o φ seria o nosso ângulo beta aqui de azul, ele dá essa abertura com o chão. Aqui a gente vai pensar que essa malha aqui é o chão, certo? Então aqui essa abertura é o ângulo φ, e o θ continua sendo o θ lá das coordenadas polares, certo? É a abertura desse ponto com o eixo x. Então seria esse ângulo de vermelho que traria a nosso parâmetro θ. E o ρ aqui, ele desempenha o papel do R, ele seria o tamanho desta haste preta aqui. Então, basicamente, ele descreve aqui os pontos dentro de uma esfera, por isso que o nome é coordenadas esféricas. Então, eu posso ir mudando aqui o ponto aqui, e percebo que as informações vão se alterando ali. Percebam que está sempre começando a leitura do ângulo vermelho, está sempre começando desse lado aqui, ela não mexe, certo? O que mexe é esse lado aqui. Por quê? Esse eixo aqui é o eixo X. Então, o ângulo θ, ele sempre marca a abertura do meu ponto com o eixo X. Deixa eu tentar posicionar de uma forma melhorzinha aqui, agora sim. E como que eu faço a leitura do ângulo θ? Eu tenho lá meu ponto, lá no espaço, certo? Então, eu consigo fazer essa medição aqui dessa seta preta, que seria o tamanho, o valor do ρ. O φ, a abertura do φ, seria a abertura dessa reta aqui, dessa seta com o chão, e a leitura do ângulo θ, né, aquele ângulo vermelho ali, para fazer ele é como se eu projetasse aqui o meu ponto A no chão, visse a sombra dele lá no chão, e aí sim, quando eu faço a projeção da sombra aqui no chão, aí eu faço esse segmento aqui e marco a leitura do ângulo da abertura desse segmento aqui com o eixo X. E aí a gente vai tendo a abertura do ângulo X, do ângulo θ, do ângulo φ, e o ρ é o comprimento.
Então, basicamente, essa seria a ideia das coordenadas esféricas. E aí, voltando aqui para o nosso material, só para finalizar a ideia, é que, deixa eu carregar, agora, o preço a se pagar para sair de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, o preço é um pouquinho maior, certo? É fazer a multiplicação por ρ ao quadrado vezes seno de φ. Então, a integral nova, então, teria aqui a minha integral em coordenadas cartesianas, certo? F, integração de F em relação a esse sólido E. Quando eu passo para coordenadas cilíndricas, ou desculpa, esféricas, eu faço toda essa mudança que eu chamo x, isso aqui é o x novo, o y novo e o z novo, e o preço a que eu vou pagar de pedágio para fazer essa mudança de variável vai ser multiplicar aí por ρ seno de φ, certo? Aí eu tenho o dφ, dθ e o dρ, são as variações dessas três novas variáveis que a gente vai encontrar ali. E o que eu costumo dizer para o pessoal não ficar perdido é o seguinte: bom, quando eu escolho coordenadas cartesianas, ou melhor, quando eu escolho coordenadas cilíndricas ou esféricas, como a gente não tem tempo para desenvolver tudo aqui, a gente ainda precisaria de outros capítulos que não são abordados nessa disciplina, a melhor forma que eu tenho para passar de dica para vocês de uma escolha ou de outra é a seguinte: escolha coordenadas esféricas ou cilíndricas se você, na hora que fizer uma mudança ou outra, visualizar que as funções, a descrição das variação do x, do y ou do z vai ficar mais simples em uma ou na outra variável, certo? Na que ficar, depois que você fizer a mudança, a que ficar com a leitura mais simples possível é aquela que se adequa melhor para coordenadas cilíndricas ou esféricas. Certo? Porque para falar precisamente aqui qual seria mais adequado, a gente precisaria de falar de algumas ideias de simetrias que não dá para a gente abordar nesse curso, beleza? E aí, em um grande aspas aqui, quando que a gente usa uma ou outra, os objetos que vão aparecer, eu tentei descrever alguns exemplos aqui para trazer para vocês. Por exemplo, para coordenadas esféricas, se a figura envolvida estiver envolvendo ali uma esfera, uma casca de esfera, um pedaço de uma esfera, por exemplo, eu posso, por exemplo, querer calcular o volume de um sorvete, né? Então você tem lá a casquinha do sorvete e uma bola do sorvete por cima. Então, ela teria o perfil assim. Então, um sólido como esse que eu acabei de descrever, ele seria muito bom de tentar utilizar ali coordenadas esféricas, porque essa parte aqui da bola de sorvete, ela está envolvida ali com uma figura esférica, ok? Já no nosso caso anterior, deixa eu voltar lá nas coordenadas cilíndricas, algumas figuras que eu separei para vocês aqui que podem ser úteis para utilizar coordenadas cilíndricas é o cilindro reto, os paraboloides ali de revolução, ou a maioria deles são de revolução, e cones sozinhos, ok? Então, se eu tenho algumas dessas figuras ou combinações dessa lista de figuras que eu coloquei aqui, coordenadas cilíndricas. Se eu tenho as figuras da lista de coordenadas esféricas lá, ou combinações daquelas figuras, use coordenadas esféricas, vai ficar mais fácil o cálculo. Infelizmente, não tem uma fórmula geral ou uma ideia que eu possa passar aqui sem trazer contextos que a gente não conseguiu abordar, não é abordado nesse curso, até por causa que já é um curso bastante extenso, bastante conteúdo, e a gente teria que colocar ainda mais coisas, beleza? Então, pessoal, basicamente, essa é a finalização da nossa unidade 2, certo? De integrais múltiplas. Então, a gente definiu um breve resumo: integrais duplas em
retângulos, depois generalizou para triângulos, círculos, elipses e outras combinações dessas figuras, classificando ali como regiões tipo 1, tipo 2. Viu que dava para aplicar coordenadas polares, principalmente regiões que são regiões circulares, o pedaço de círculos, né? Para integrais triplas, a gente começou em paralelepípedos, foi depois generalizou para qualquer sólido limitado, aí e dentro disso entra pedaços de cones, pedaços de cilindros, esferas e outras combinações disso aí. A gente classificou esses sólidos como tipo A, B e C, e a gente deu uma passada um pouco rápida aqui na definição de coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas, beleza? Pelo menos o último exemplo que deu para a gente fazer aqui na aula de hoje, ele era, sem dizer, um exemplo de coordenadas cilíndricas, ok? Infelizmente, não vai dar tempo para a gente fazer um exemplo propriamente dito de coordenadas esféricas, mas dentro dos exercícios não são muitos exercícios, não tem muitas figuras muito diferentes assim que a gente possa variar muitas coisas ali na descrição em coordenadas esféricas. Então, pelo menos isso a gente não perde muita coisa nesse sentido. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, dessa unidade aí. É uma unidade que eu acho bacana, porque, como o nosso colega aí falou, traz elementos do nosso dia a dia, que está envolvido, seja com o trabalho diretamente ou indiretamente, a gente vê esses objetos aí no dia a dia, e aí a gente pode usar a imaginação e na hora de tentar descrever isso. Além disso, facilita, né, o fato de a gente poder tentar brincar com GeoGebra e outros programas aí que plotam gráficos tridimensionais, beleza? Obrigado pela participação, pela presença de vocês, foi ótimo estar falando com vocês, e como o meu fundo aqui já está mostrando, a gente está em clima de Natal, a próxima aula é a última aula, certo? A gente vai encerrar o nosso curso ali já em clima de festas, beleza? Valeu, professor. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Abriu bastante minha mente aí sobre questão de desenho, desenvolvimentos, algumas coisas ainda para abordar, claro, e tem muito a aprender, né? Sempre tem. Todo dia a gente está aprendendo coisas novas, isso que é o bacana. Sim, muito agradecido. A aula esclarecedora para mim. Bacana, fico feliz. Então, espero todos vocês na próxima aula e qualquer dúvida, procurem aí os professores co-ministrantes, professores tutores nos polos, que eles vão auxiliar vocês aí nos estudos, beleza? Bacana, bom final de semana para vocês, bons estudos e também bom descanso que a gente merece. Valeu, professor. Grande abraço. Até mais. Igualmente. Tchau, pessoal.